Olá, espero que estejam bem, espero que estejam ótimos para a gente conversar hoje sobre uma história que ela chega a ser aterrorizante. Caronte, o barqueiro das almas, também conhecido como o ceifador, a morte, aquele que usa uma capa preta assim, que está sempre com uma foice, representando a morte. Esse é o Caronte. Aqui quem fala com vocês é a Cris Nunes, falando aos sete ventos. Bom, a história de Caronte, ela começa então sendo filho de dois deuses gregos. Esses dois deuses são deuses muito primórdios, do início do mundo, pode-se dizer, do início da civilização. O nome dos pais de Caronte é Érubo e Nix. Érubo, que vem das trevas, do caos, um homem forte e poderoso, e sua irmã gêmea, Nix. Bom, a Nix, lindíssima mulher e também muito forte, é a deusa da escuridão. Érubo e Nix eram irmãos gêmeos. Sendo assim, nunca se desgrudavam, viviam sempre juntinhos. Eles tiveram alguns filhos, que também na mitologia grega traz algumas histórias de cada filho. Entre eles Éter, que é a luz celestial, e Remera, ou Emera, que significa o dia. Eles são filhos desses deuses das trevas e da escuridão, sendo o oposto, então, dos pais. Bom, eles também têm outros filhos que aparecem bastante na mitologia grega, que é o caso de Caronte e Corante, também gêmeos. A gente vai falar bastante sobre os dois aqui. Bom, Corante, ele se tornou um barqueiro. Ele poderia andar no mundo, no submundo, no mundo dos mortos, tranquilamente. Mas ele ganhou uma tarefa muito difícil, que seria uma tarefa eterna. Tudo isso porque ele roubou a caixa de Pandora. Tendo por consequência, então, tendo que viver sempre dessa forma, levando almas do mundo dos vivos para, então, o mundo dos mortos. Caronte era um homem forte, bem forte. Ele era forte, ele fazia essas travessias com muita tranquilidade. Eu posso dizer que, segundo os relatos também, ele não era tão cadavélico no começo, mas isso se tornou com muito tempo depois. Bom, Caronte começa aí um probleminha na sua vida, depois então do roubo dessa caixa, ele mais o irmão gêmeo. Algumas versões dizem que ele não tinha esse irmão gêmeo, mas enfim, eles fizeram isso, tiveram que pagar o preço. Mas para que esse barqueiro pudesse, e ficou tão famoso, porque para que ele pudesse levar essas almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, ele então cobrava moedas. Então o que era que teria que ser feito para conseguir chegar a pegar esse barco? Só para me dar uma explicadinha para vocês antes, é o seguinte: é que, segundo a mitologia grega, quando alguém falecia, ela teria que fazer a passagem. E essa passagem era feita, então, por Caronte, que é esse barqueiro das almas. Para isso, teria que atravessar as almas no rio, por isso que ele usava do barco. No submundo tinha 5 rios. Esses rios eram Styg, ou Estige, alguns falam assim, que é o rio do ódio. Então, onde todo mundo com muito ódio estava nesse rio. Tinha o outro que era Aqueronte, que era o rio da tristeza. Outro rio era o Cócito, o rio dos lamentos, o rio do fogo. Flegonte, que é onde os castigados e cruéis ficavam e estavam, e Lite, que era o rio do esquecimento. Bom, esses rios, então, chegavam até o final lá, né? No final do rio, né? No final desses rios, desses 5 rios, teria, então, como se fosse um funil, e ali, então,
seria o castelo de Hades. Hades, que é irmão de Zeus, irmão de Poseidon, ele que ficou então ali encarregado, né, de dar o destino para as almas e qual categoria aquela alma se encaixava. Bom, mas para isso, para essas almas chegarem até o castelo de Hades, era necessário que então passasse pelo barqueiro, né? E para que eles pudessem entrar nesse barco, tinha aí algumas limitações, como por exemplo, a família, ele só entraria essa alma no barco se caso a família pagasse a moeda para Caronte. E isso ocorria também, né, dentro do ritual fúnebre, inclusive para que ele pudesse entrar no barco, ele também teria que ter passado por um ritual fúnebre, e aí sim entraria no barco. Alguns dizem que essas moedas, né, para entregar para o Caronte, era colocada dentro da boca do defunto ou embaixo da língua. Outros dizem que eram duas moedas, uma em cada olho, para pagar então a passagem dessas almas. Bom, Caronte tinha 3 irmãs. Essas 3 irmãs, elas são responsáveis por pegar essas almas e levar até Caronte, até a beira do rio. Então, elas também têm toda uma história dentro da mitologia e tudo mais, né? Responsáveis por isso. As 3 irmãs de Caronte, que elas não viviam no submundo, mas elas eram chamadas de moiras. E elas conseguiam, então, atender as almas que pediam socorro por uma morte, chamavam muito, né? Caronte, porque elas estavam pedindo, era um suicídio, era uma agonia de morte, chamava por Caronte. Essas 3 irmãs, elas iam até lá, pegavam essas almas e levavam até a beira do rio, então, para que ele fizesse a passagem dessas pessoas. Bom, mas quem não teve um ritual fúnebre, ou quem também não foi lá, né, com as moedas, a família não colocou as moedas. Essas almas estariam destinadas a ficar 100 anos, por 100 anos, na beira dos rios, naquele desespero. Esse desespero batia muito mais forte ao longo do tempo. Então, o que fazia com que aquelas almas se jogassem na água, tentassem chegar até o castelo de Hades, justamente para fazer alguma coisa, porque era desesperador. Então, ali tinha suicida, ali tinha assassino, ali tinha pessoas que tinham falecido de doença e todo tipo de coisa, né? Mas, aí, um dia, Caronte teve um problema com o irmão dele, o Corante. Diz também algumas histórias sobre o Corante que eles eram tão iguaizinhos, tão iguaizinhos, tão iguaizinhos, que vezes Corante é que buscava as almas e vezes era Corante. O nome é tão igual que eu até fico... E daí por isso eles dividiam moedas. Então, quando um estava resgatando as almas, dividia todas as moedas que eles recebiam. Mas um dia, Corante achou que estava sendo lesado e que Caronte não estaria sendo tão honesto com ele. A partir daí, a briga dos dois foi ferrenha. Durou 13 meses. Eu não sei se tem a ver com 13, sexta-feira 13, enfim. Mas a briga deles durou 13 meses. Nesses 13 meses, chegou um dia que Caronte mata o irmão dele. E aí, aquele rio que era todo negro do submundo passa a ficar todo vermelho, que faz com que Caronte fique a eternidade toda olhando aquele rio vermelho, lembrando o que havia feito com o irmão e também lembrar da vergonha que ele havia feito. Foi a partir daí que Caronte passa a adotar um tipo de capa. Eu não sei se era para disfarçar a vergonha ou mesmo a solidão. Com o passar do tempo, depois que ele havia matado o irmão, Caronte passa a ficar cadavérico.
cada vez mais magro, cada vez mais frio, se é que se pode dizer que ele já foi de outra forma, mas ele passou a ficar uma pessoa fria, sem nenhum tipo de sentimento. Caronte também aparece nas figuras como esqueleto e de várias formas, como a gente vê aí. Bom, as pessoas que conseguiam chegar até o Castelo de Hades, elas ficavam então ali e ficavam aguardando até o momento aonde Hades iria encaminhar a alma delas. Hades tinha um cachorro de 3 cabeças, chamado Cérbero, e esse cachorro então era responsável por não deixar com que nenhuma alma fugisse daquele local. Resumindo então, pessoal, o que acontece é que o Caronte, ele é o escravo da morte. Ele foi predestinado então a viver sempre assim. Por isso que hoje, nas histórias que a gente tem, a morte aparece dessa forma. Espero que vocês tenham gostado da história. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário. Tudo de bom para vocês.